Seja bem-vindo no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Hoje é um culto diferenciado, um culto de Santa Ceia. Nós vamos ler a nossa Bíblia. A gente gostaria de ser um pouquinho breve. Geralmente, às vezes, o assunto a gente não controla o Espírito Santo, né? Ele nos controla. Nós vamos ler o capítulo 11, verso 23 ao 24 de São Mateus. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Nosso Deus, ajuda-nos nesta noite a falar de um assunto muito sério, que é a tua palavra, Senhor. Abençoa cada filho, cada filha, e nos ajuda nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar? Eu quero ler aqui em Gênesis capítulo 13, verso 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Eles não eram pecadores contra o governo. Eles não eram pecadores contra a igreja. Eles não eram pecadores contra a família. Eles eram pecadores contra Deus. Que às vezes você pode ser uma pessoa muito boa para a sociedade e ruim para Deus. Às vezes o seu testemunho é muito bom diante do povo, mas diante de Deus é péssimo. Os homens de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. Mas diante das nações, eles eram as melhores pessoas da terra. Para Deus eram os piores. É como os Estados Unidos da América. Para as nações, é o melhor povo, mas para Deus é o pior. Porque rejeitaram a palavra de Deus que foi até a eles. Então o que é que Deus fez com Sodoma? Deus usou de misericórdia para com Sodoma, mesmo sendo eles maus diante dele. Ele usou de misericórdia. Agora, mesmo você sendo mau para com Deus, Deus ainda usa de misericórdia para com você. Agora, eu estava procurando um tema, né? Piores do que Sodoma. O que Deus fez? Deus enviou 2 anjos até Sodoma para levar uma mensagem de misericórdia, de graça para eles. E eles rejeitaram a graça. E a graça se transformou em juízo. A graça se transformou em fogo. A graça se transformou em destruição para Sodoma e Gomorra. E aquilo que está
estava unido a eles, as cidades circunvizinhas. Eles estavam tão longe de Deus que eles perderam até uma guerra. Ló, o sobrinho de Abraão. Agora veja bem como Sodoma era tão carismático. Como o povo de Sodoma eram pecadores contra Deus. Mas era um povo bom, que conseguiram conquistar o sobrinho de Abraão, Ló. Ló deixou a companhia de Abraão para poder andar com sodomitas. O que faz os crentes hoje? Deixar a companhia dos filhos de Deus, da palavra do dia, para andar com sodomitas. Porque eles eram gente boa. Vocês pensam que eles eram gente ruim? Não, eles eram gente boa. Mas para Deus, eles eram maus. Mas para os homens, eles eram bons. Eles eram pecadores contra Deus. A um ponto que Ló disse para o seu tio: tio, eu vou escolher Sodoma. Eu vou me mudar para Sodoma. Eu não vou mais andar com você. Como era o carismático. Agora a misericórdia de Deus se estendeu de enviar 2 anjos para tirar seu sobrinho de lá. Mas a sua esposa estava tão enraizada naquela sociedade, naquela religião, né? Porque hoje a religião, a igreja, ficou fácil hoje de ser cristão, de ser crente, hoje ficou tão fácil. Daqui a um tempo vai ser fácil também de ser crente da mensagem. Hoje é fácil ser da Assembleia, hoje é fácil ser da Metodista, ser adventista. Antigamente não era fácil ser adventista, porque tinha que usar saia para ser adventista, não podia cortar cabelo. Hoje já pode. Então hoje é fácil ser adventista. Já pode usar calça, pode cortar cabelo, usar brinco. Já se permite essas coisas, então já é mais fácil. Porque a igreja adventista se tornou uma Sodoma. Se tornou fácil ser assembleano. Antigamente não podia ir na praia, não podia andar de bermuda, sem camisa. Hoje já pode. Deixaram a companhia de Abraão, se mudaram para Sodoma. Deixaram a companhia de Brana, da mensagem do dia, da mensagem da hora. Vocês estão entendendo? Amém. Que está se tornando fácil. Eu estava na fila do supermercado no domingo e escutando o hino. Antigamente as moças tinham vergonha de cantar hino, né? Não. 2 meninas de short cantando hino atrás de mim. 2 moças. Um hino bonito até. Estavam ensaiando. Cheio de gente no supermercado, eles não tinham vergonha, não. Ficou fácil de ser crente. Cabelo cortado, pintado, de shortzinho, atraente. E cantando o hino do Senhor. Em Sodoma. Gente boa. Mas é de Sodoma. A pessoa é boa, mas é de Sodoma. Não é gente ruim, é gente boa, mas é grandes pecadores contra o Senhor. A pessoa é boa, mas é grandes pecadores contra o Senhor. Tá ficando tão fácil. O evangelho fácil. A religião fácil.
Chega um ponto que Deus chega para você e te diz assim, você diz, Senhor, eu posso fazer isso? Ele vai dizer para você, pode, meu filho, pode, minha filha, pode. Aí depois que você morrer, Senhor, mas o Senhor disse que eu podia. Na vontade permissiva, você esqueceu que você estava dentro da minha vontade permissiva. Aquela vontade permissiva é para você ir para o inferno. Amém. Ainda nós temos ensinamento. Graças a Deus. Aí Deus vem e fala, pode, pode, pode. Aí Deus está dizendo que pode. Deus disse, através de Abraão, Deus te abençoa, Ló. Vai. A mulher se transformou numa estalda de sal. Você sabe que é o fim que deu dele, depois com as filhas. E longe de Abraão. As duas nações que saíram de Ló se transformaram como inimiga de Israel. Dentro da permissiva vontade de Deus. Gente, hoje eu ensino. Mas o povo parece pato. A água bate, sai seco. Não penetra. A palavra não penetra. Haverá menos rigor para os de Sodoma do que para os de Cafarnaum. Viu o que Jesus disse? Aquele povo de Cafarnaum, eles não eram homossexuais. Os de Sodoma eram. Aquele povo de Cafarnaum eram sacerdotes, eram religiosos, eram seguidores do profeta Moisés, não eram lésbicas, eram religiosos. Eles eram piores do que os sodomitas. Piores do que os sodomitas. Haverá menos rigor para os de Sodoma do que para estes de Cafarnaum. Piores do que Sodoma. A gente pensava que o povo de Sodoma era um povo terrível. Mas nós encontramos gente piores do que Sodoma e Gomorra. Cafarnaum, cidade do paralítico que Jesus curou. Deus abençoe o pastor Damião ali, que está chegando, atendeu o nosso convite. O povo de Cafarnaum, que viram o Messias, piores do que o povo de Sodoma, religiosos. Haverá menos rigor para o povo de Sodoma do que para eles. Aí veio o profeta e disse:
haverá menos rigor para Sodoma do que para esta geração de hoje. Você já pensou Deus ser mais brando com sodomita do que para com você nesta noite que está ouvindo a mensagem e não dando atenção, não colocando em prática? Você já parou para pensar? E tu, Cafarnaum, que te ergue até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Se aquele paralítico tivesse sido curado em Sodoma, Sodoma não teria sido destruída, não. Eles teriam se arrependido em saco e cinza. O povo de Sodoma era um povo melhor do que o povo americano. O povo de Sodoma não viram o que os Estados Unidos da América viram no ministério de William Branham. O povo de Sodoma era melhor do que o povo que crucificou a Jesus Cristo. O povo de Sodoma é melhor do que essa geração de hoje, que tem rejeitado a mensagem do dia. Isso aqui é a Escritura. Como diz o profeta, é a Escritura que está na parede. Aí nós vamos pensar que nós somos melhor do que os sodomitas. Seremos melhores se nós estivermos dentro do quadro da noiva, com os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro, comendo o livrinho de Apocalipse 10, 8 a 11, não vomitando o livrinho. Senta aqui, pastor. Não vomitando o livro, mas comendo o livro. E tu, Cafarnaum, quer dizer, e tu, Santa Maria do Eval, e tu, Brasil, que às vezes a gente não para pensar. Ah, o povo de Sodoma. Jesus disse: haverá menos rigor para eles do que para vocês aqui, Cafarnaum. Porque se aquele paralítico tivesse caminhado lá em Sodoma, Sodoma tinha permanecido até hoje. Se aquele menino da Finlândia tivesse ressuscitado em Sodoma, Sodoma tinha permanecido até hoje. Se aquele moço, todo atrofiado na África,
tivesse sido curado em Sodoma, Sodoma tinha permanecido até hoje. Você vê a condição da África, a condição da Europa, a condição do mundo. Eu ainda estava lendo Escolhendo uma Noiva. Ele disse: 2, 3 saíam fora da fila e eram estrangeiras, parecia da Suécia, parecia da Suíça. A gente está falando lá na igreja, vocês estão acompanhando pela internet, o grande terremoto. É esse assunto aqui. Piores do que Sodoma. Você já viu uma geração pior do que Sodoma e Gomorra? Você já viu uma igreja pior do que Sodoma e Gomorra? Ele disse: se isso tivesse acontecido lá em Sodoma, Sodoma estaria aí até hoje aqui. Em outras palavras, Sodoma tinha me recebido. Jerusalém foi chamada de Sodoma e Egito. Apocalipse 13. Às vezes nós nos achamos tão grandes, né? Tão bons. Aquelas pessoas tinham sentimento igual nós. Pensavam igual nós. Se casaram, tiveram filhos, netos, trabalharam. Foram jovens igual vocês, aquele povo de Sodoma e Gomorra. Foram moços, eles foram cantores, jogadores. Alguns foram assaltantes, outros foram pastores, sacerdotes. Eles eram países, tinham reis. Eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, mas não eram contra as pessoas. Você não viu em Gênesis 13:13? Os sodomitas eram maus e grandes pecadores contra Deus, não era contra as pessoas. Fulano é uma pessoa maravilhosa, mas para Deus não é. Para Deus é ruim. Mas ele é tão precioso, ele é tão maravilhoso, mas para Deus não é. É tanta coisa para falar sobre isso. Nós queremos saber se ele é bom para Deus, se Deus gosta dele. Deus perguntou para Satanás: tem visto o meu servo Jó? Deus gostava dele. Quem, Senhor? Jó. Qual deles? Aquele que mora em tal cidade, que tinha muito Jó, né? Tem muito João, tem muitos Doraci, tem muitos Damião. Qual Jó? É o Jó batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, que ele no profeta. Sim. Senhor, mas aquele Jó lá, coisa a favor dele. Deus podia falar de Daniel. Deus podia falar para Satanás sobre Jeremias. Mas Deus já não podia falar para Satanás sobre Ananias. Deus já não podia dar testemunho de Balaão para Satanás. Deus já não podia dar testemunho de Esaú para Satanás. Deus não podia dar testemunho de Alexandre e Mineu para Satanás. Satanás, tu viu Alexandre, meu servo?
Que homem! Tu viu a Jezabel? Que cristã! A esposa do meu servo Acabe! Já pensou? Deus dando esse testemunho? Você já parou para pensar? E assim muitos outros. Agora nós chegamos no nosso dia. Está dando Deus testemunho de nós? De você? Aquilo que eu contei para vocês ali. Eu fui comprar o carro aqui na CIA, 2 irmãos. Eu não fui comprar o carro, vocês sabem, né? Mas o dono da revenda disse, não, o carro é seu, é só uma coisinha. Nós já ligamos lá para a financeira, aí disseram que o senhor é um homem aposentado. O senhor só confirma que o crédito está liberado. Eu disse para ele, o senhor sabe que eu não sou um homem de mentira, sou cristão. Eu só vou dizer para eles que eu não sou. Mas nós já falamos. Eu disse, esse é problema de vocês. Eu não estou precisando de carro, eu tenho o meu. Não, eles vão ligar, mas o senhor tem isso. Não. Ligaram, o senhor é aposentado? Não. Não sou. O meu espírito mudou. Depois eles vieram lá. Ô, senhor João, o seu crédito foi aprovado. Está aqui na tela. Eu não preciso mentir. Eu não tenho nome no SPC. Eu não tenho meu nome sujo. Se Deus lhe viu com o carro, com a casa, então, para que mentir? Amém. 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 Para que você vai viver de mentira? Mentir para se aposentar? Mentir para ganhar benefício? Um dia a casa cai! Verdade. Não caiu a casa lá do pessoal da Petrobras? Do mensalão? Um dia a casa cai! Está caindo a casa dos religiosos. Eles são piores do que os sodomitas. Mas Deus está levantando uma noiva. Parágrafo 184. Cristo é o mistério de Deus revelado. Que essa não vai cair. Esta é melhor do que Sodoma. Esta é melhor do que aquela que foi comprada no Calvário porque caiu em Niceia. Esta é melhor do que a erva. Esta é melhor do que Israel, a noiva do último dia. Glória a Deus. Esta, disse o profeta, não vai cair. Esta foi feita para não cair. Esta é a noiva brana. Glória a Deus. Amém. A noiva Jesus caiu em Niceia, mas a noiva brana não cai, porque brana é perfeição. Amém. BRANHM é 7, e 7 é perfeição. Amém? Graças a Deus. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. E falando ali para pouquinha gente. Depois veio o irmão Brano. Ele disse: Tiro e Sidom, Cafarnaum, tudo estão debaixo do mar. O juízo veio depois.
Mas um dia, caminhando ali em Los Angeles, aquela voz falou, pulsou, e tu que te chama pelo nome dos anjos, Los Angeles, tu serás precipitada até os infernos, vai para o fundo do oceano, vai para o fundo do mar. Ele disse, isto é o assim diz o Senhor. Aquele mesmo anjo que me falou desses 7 selos, que me levantou, que me mostrou, e não falhou, foi o mesmo que me disse que Los Angeles vai para o fundo do oceano. E é um grande terremoto. É o terremoto da ressurreição. É o terremoto da ressurreição. É um momento que o mundo estará numa confusão como nunca houve. Vamos ler alguns trechos. Eu disse à minha esposa, disse ao irmão Udes, quando cheguei aqui, e alguns amigos que encontrei ontem, eu tenho tido cerca de 5 anos aqui, que dificilmente eu soube o que fazer. Tem sido o avivamento, ele mesmo entre as igrejas tem morrido. Todos sabem disto. Você sente isto neste tabernáculo. Todos sabem disto. Você sente isso por todas as partes. A morte caindo. Há algo que simplesmente não está certo. É porque o entusiasmo do avivamento tem se afastado do povo. Vá às igrejas. Você os vê sentados ali e o pastor tropeçando ali por causa de uma mensagem e algo e outro. Não tem o que falar, o pastor. Não tem mais um assunto. Porque o assunto da noiva hoje é os 7 trovões. É a fé de rápido. O povo tem que saber para onde está indo. O povo tem que saber para onde está indo. Não é envelope. Não é cura. Não é prosperidade. Não é cura para o corpo. Isso Jesus te curou quando ele morreu no Calvário. Você tem que saber para onde sua alma está indo. Você tem que conhecer sobre a noiva de Cristo, sobre o corpo. Você tem que saber de que corpo você é. Aquelas pessoas perguntaram, de que povo tu é? O que você faz aí? Jonas levantou e disse, eu sou hebreu. Temos o Senhor que fez os céus e a terra. Você tem que saber quem você é. O irmão Bruno pegou identificação. Olha, e a primeira coisa que você sabe é que ele se desvia para alguma espécie de facção que eles serão o alvo. Parece haver um golpe mortal por todas as partes. Ainda no parágrafo 37. Minha última reunião, a última reunião que tive, essa será a minha primeira mensagem realmente para pregar desde então. Eu estava pregando no auditório Biltmore em Los Angeles e eu estava falando sobre um homem escolher para si mesmo uma esposa. Provavelmente você tem a fita disto. Eu disse que isto reflete o seu caráter e suas ambições. Que quando um homem toma uma mulher, ele toma uma jovem para ser sua esposa. Ele toma, você sabe, uma garota moderna que é uma riqueta comum. Isso simplesmente mostra. Se ele casa com uma bonita rainha ou uma rainha sexy, seja o que for, isso mostra o que está realmente no homem. Isso vai refletir no futuro. Isso está mostrando o que está dentro daquela pessoa. Você deve procurar, diz o profeta, o caráter, não a aparência.
A pessoa olha, ele está procurando uma aparência, um corpinho bem formado, mas logo ela não terá mais aquele corpo. De repente você não sabe o futuro dela. E se o futuro dela for 120 quilos? Se o futuro for 120 quilos? E comendo ou não comendo e vai engordando. E se perde aquele rosto. E não tem nenhum caráter que você nunca buscou. Se busca o caráter. Não importa se engorda ou não engorda. O importante é se ela tem caráter. O negócio é o caráter. Senão você entra numa vontade permissiva e Deus diz vai, vai, vai. E a vontade permissiva é que te leva para o inferno. A vontade perfeita te leva ao rapto. A vontade permissiva te leva ao inferno. Balaão entrou na vontade permissiva? Só há dois caminhos. O largo, vontade permissiva. O estreito, vontade perfeita. Isso é a palavra de Deus. Mas Deus me disse que eu tenho que fazer. A vontade permissiva. Vamos apressar um pouquinho, nós temos a ceia ainda. Então, profetizando, Los Angeles estará no fundo do mar. E eu voltei para casa e fui para a África. Enquanto eu estava na África, eles tiveram terremotos e cientistas. Vocês viram isso? Isso deu no rádio. Que uma daquelas grandes, boas casas ruíram em Los Angeles, em um motel e assim por diante. E agora, motel aqui é lugar de prostituição, mas na América é decente, né? E agora, desde aquele terremoto, 2 ou 3 polegadas, 50, 76 milímetros, fenda que teve na Terra, começou no Alasca, foi até as ilhas Aleutica, saiu a cerca de 150 ou 200 milhas, 320 quilômetros aproximadamente no mar. Chegou até San Diego, tomou a Califórnia ou Los Angeles e saiu outra vez bem abaixo na parte norte da Califórnia. Ali, um pequeno lugar chamado São José, bem ali embaixo. E esse cientista estava falando, estando em uma entrevista, assistindo a televisão, e ele disse: debaixo disso há simplesmente lavas agitando. Ali debaixo de Los Angeles, São José, São Francisco, San Diego, eu estive nessas cidades ali. Eu estive em Los Angeles, eu estive em San Diego, eu estive em São Francisco, eu preguei em San Diego, São José. Mombrana disse que embaixo é uma concha oca e não vai escapar. Não vai escapar. Como eu falei, lendo a mensagem, está aqui comigo, o profeta de Deus disse que vai abrir 500 quilômetros de largura o terremoto. 2.500 quilômetros de comprimento para dentro dos Estados Unidos, que vai chegar da Califórnia até o estado do Kentucky. Você imagina. Como diz Apocalipse 16, as ilhas vão fugir. Será uma explosão só. Agora, na ressurreição de Jesus, houve um grande terremoto. Foi algo tremendo. E se nós formos ver pelas Escrituras, isso aí, na verdade, quando se der o arrebatamento, tem que estar acontecendo algo para chamar a atenção deste mundo. Porque eles não vão perceber o que está acontecendo com um pequeno grupo. Não vão perceber. Ele disse: debaixo disso há simplesmente lavas agitando. Ele disse que ele disse, isto é, um grande pedaço cairá. E disse,
isto, o cientista entrevistando esse chefe cientista, lhes disse: bem, aquilo poderia então tudo afundar? Ele perguntou: mas isso aí pode afundar? Ele disse: poderia, aquilo vai? Disse: bem, naturalmente, pode ser, provavelmente daqui a muitos anos. Aí, o moço disse, ele disse: pode ser daqui a 5 minutos. O cientista disse para o outro: ou pode ser daqui a 5 anos. Ele simplesmente adicionou 5 anos. Mas tão certo quanto estava ali de pé sob a inspiração, colocou o julgamento na costa oeste. E então seguiu isto até aqui em cima, com o afundamento de Los Angeles. Ela sucumbirá. Isso é tão verdade que até a ciência está fazendo filme. Há muitos filmes, inclusive saiu um agora sobre aquela rachadura de Santander. Isso é certo, isso acontecerá quando? O irmão Brana disse: eu não sei, mas que ela vai sucumbir, vai. E isso aí é o começo do fim. Que a noiva não entra na tribulação, a igreja sim, mas nesse tempo ela sobe. Esse é o tempo que ela sobe. Esse que quando Jesus ressuscitou, houve um grande terremoto. Quando ele morreu, houve um grande tremor de terra. Quando os selos foram abertos, o estado do Alasca quase afundou. O irmão Brana jogou aquela pedra para cima e disse: veja, irmão, o que vai acontecer. 3 dias o estado do Alasca quase afundou. E ele pregou a mensagem: eu acuso essa geração. Então, os pastores, hoje, não só no Brasil, no mundo, é despertar a igreja com as revelações dos 7 selos. Não levar o povo às brincadeiras. A encontros. É muito bom. Mas e o que já está para acontecer? E o povo não está percebido. Era tão bom contar sobre o jardim do Éden para o povo do dia de Noé. Mas Noé estava falando de um dilúvio que estava vindo. Era tão bom, tinha pregador contar do jardim do Éden, né? Contar de Caim e de Abel. Contar do pecado original. E tinha pregação disso, pregação daquilo. Mas Noé era diferente, gente. O caso de Noé era sobre o juízo que estava vindo. E aqueles pregadores, Jesus os encontrou depois lá. Eles os encontrou em prisão lá, eternas. Aqueles pregadores que estavam brincando com o povo, se enriquecendo nas custas do povo. Eles estavam trazendo boas mensagens, eram verdade, mas verdade passada. Verdade que já tinham passado. Aquilo não adiantava nada para o juízo que estava vindo. Não segurava o juízo. Você não segura o juízo com a mensagem de Lutero, de Wesley. Você não segura o juízo com as mensagens de primeira e segunda etapa do irmão Brana. O juízo hoje é com a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Que é a revelação dos 7 trovões. Deus te abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor Deus, aleluia. Nós vivemos nesse tempo, Senhor. Nós sabemos que é o fim de tudo, ó Deus. Como diz o mensageiro, não tem tempo para escrever o que está acontecendo, porque não haverá ninguém para ler o que será escrito. O Senhor nos viu reunidos aqui neste lugar, neste frio, neste momento tão difícil, trazendo uma mensagem como esta, Senhor Deus. Melhores do que Sodoma, piores do que Sodoma.
Mas tem uma noiva que é superior a Sodoma, superior às denominações. Senhor, dê a tua graça a cada um. Há pessoas aqui que nem são batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, que não aceitaram a sua palavra ainda. Toca nos seus corações, Senhor, para fazer uma decisão, para aceitar o Senhor, receber o batismo do Espírito Santo, receber a mudança, a transformação. Ó Deus, nos dê tua graça neste momento, enquanto vamos, Senhor Deus, celebrar a ceia do Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Foi escrito com pena eterna, o escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga, é o sangue de nosso Senhor. Foi escrito com pena eterna, o escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga, é o sangue de nosso Senhor. Se a vida me traz tantos males, desafios que causam temor, eu me lembro no livro da vida, o meu nome escrito com amor. Foi escrito com pena eterna, o escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga, é o sangue de nosso Senhor. Este amor é mais forte que a morte, é mais forte também que a dor. Na esperança de ver-lo bem perto, guardarei para sempre este amor. Foi escrito com pena eterna, o escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga, é o sangue de nosso Senhor. É o sangue